Muito bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema novidades sobre o Código Nacional de Normas. E o meu convidado é um amigo, um colega, um amigo muito especial, o Gustavo Casagrande Canheu. Gustavo Canheu estará aqui conosco para falar sobre esse tema. E é muito pertinente receber o Gustavo Canheu para falar aqui conosco sobre as novidades do Código Nacional de Normas. Por quê? Porque Gustavo Canheu, e nós vamos falar aqui sobre isso, ele está escrevendo um livro sobre essa temática do Código Nacional de Normas. Então a gente vai falar aqui sobre isso. O tema é importante, né? O tema é importante porque o Código Nacional de Normas, ele basicamente tem um regramento sobre a nossa atividade e um regramento muito importante. Antes de chamar o convidado de hoje, que é o Gustavo Canheu, aqui para o nosso Quinta com o DG, eu quero deixar dois recados importantes. A Lena pergunta onde que ela consegue baixar o Código Nacional de Normas. Lena, e o pessoal pode ir mandando bom dia aqui nos comentários, viu? Quem quiser mandar bom dia aí, falar de onde está nos assistindo, é muito legal. Lena, Código Nacional de Normas, você pode entrar no site do CNJ e lá no site do CNJ tem uma parte onde você consegue baixar todos os provimentos, resoluções e de forma atualizada, tá? Então entra lá no site do CNJ que você vai conseguir. Bom dia aí para Cristina, para Michele, bom dia para Flávia, minha querida amiga e conterrânea lá de Itápolis, hoje Tabelião em Santo André. Antes de chamar o Gustavo Canheu para entrar aqui conosco, eu quero deixar dois recados importantes. O recado número 1 é que a nossa programação acontece toda quinta-feira, nesse horário das 7h38 da manhã. Então, quem quiser marcar na agenda, toda quinta, 7h38 da manhã, tem Quinta com o DG. Pessoal mandando bom dia aqui lá de Minas Gerais, bom dia para Carla, bom dia para Cristina, que está no Ceará, bom dia para Paula, de São Paulo, capital. Aliás, ontem eu estive em São Paulo, capital, no lançamento do livro do Código Nacional de Normas, lá da editora Foco. Então foi um evento bem bacana, tem fotos nos nossos stories. Bom dia para o meu querido amigo Matheus, grande Matheus, que é tabelião lá em Jaguariúna. Um abração para o Matheus, amigo muito querido, colega incrível aí também. E o recado número 2 é que recado 1, toda quinta tem Quinta com o DG, 7h38 da manhã. Recado 2 é que a nossa programação fica gravada aqui no Instagram, no canal do YouTube, quem quiser assistir os episódios antigos. Porém, eu sempre convido as pessoas a estarem ao vivo conosco, porque estando ao vivo, você tem a chance de tirar dúvidas, de fazer comentários. E mais do que isso, você firma aquilo que eu chamo de um compromisso com o aprendizado, né? Então, o aprendizado tem dia e hora para acontecer e a gente reserva um tempinho para ele. Quem quiser e puder, compartilha também aqui a nossa live clicando na seta do aviãozinho ao lado dos comentários e lá você pode mandar para pessoas que tenham interesse. E eu já autorizei aqui a entrada do Gustavo Canheu, meu amigo, tabelião, professor, escritor. Gustavo, que é um cara que eu tenho muita admiração e está entrando aqui conosco. Grande Gustavo, bom dia. Bom dia, tudo bem, meu amigo? E Bom aí, dia a todos. como é que você está, meu amigo? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Semana tranquilinha aí, só coisa, só tranquilidade. É quase sem nada essa semana. Tô brincando com o Gustavo, que eu sei que ele está numa semana bem corrida aí com alguns compromissos acadêmicos e também Gustavo vai fazer a prova no domingo. Tô tomando um chá aqui em sua homenagem, meu amigo. Olha só que legal a minha canequinha de chá aqui, ó. Peguei em sua homenagem hoje, viu? Vai passar a mão aí, cuidado. É a caneca mais incrível que tem do Timão. Bom, Gustavo, é uma alegria ter você aqui. Estava comentando com o pessoal e o Gustavo é conhecido, acho que de todos, né? Tabelião, registrador civil, professor, escritor. E Gustavo também, eu falei que era muito pertinente, meu amigo, a gente falar sobre esse tema hoje das novidades do Código Nacional de Normas, porque você está escrevendo um livro.
livro sobre isso, né? Sobre esse tema para a YK Editora, que é a editora, inclusive, onde eu publico a grande maioria dos meus livros. Então, logo, logo vai ter essa novidade aí, escrita pelo Gustavo Canheu. Mas eu queria te pedir, Gustavo, a primeira coisa, que eu acho que é importante, quando a gente fala em Código Nacional de Normas, tem muita gente que acha que o conteúdo do código foi um conteúdo todo inovador para a atividade, que acha que todas as normatizações do CNJ agora estão num único lugar que envolvem a atividade. Então, a primeira coisa que eu queria te pedir é para você dar um panorama para o pessoal do que é o Código Nacional de Normas, né? Então, Código Nacional de Normas, provimento 149 do CNJ, ele é todo composto por novidades da nossa atividade. Bom dia para a Eliana. O Código de Normas hoje ele é a única fonte de normatizações do CNJ a respeito da nossa atividade. Queria ouvir e pedir aí para você falar um pouquinho para a gente sobre esse panorama geral do Código Nacional de Normas, que eu sei que ainda é um tema que deixa o pessoal um pouco com dúvidas e tudo mais. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço muito o convite para estar aqui. Só você para conseguir me fazer falar antes das 8 da manhã. Né? Você não consegue. Né? Obrigado. Tem até uma figurinha do Instagram que eu mando para ela. Assim, parece que eu acordei, mas ainda não foi confirmado. Né? Estou mais feliz ainda, então. Obrigado pela honra. Como você bem disse, Arthur, até no livro eu faço uma pequena introdução, né, para justamente explicar isso, que a maior parte das regras do Código Nacional de Normas não é novidade. Né? Na verdade, a ideia inicial do CNJ foi compilar os provimentos que o CNJ tinha sobre o extrajudicial, que ficavam espalhados, né? E a gente tinha que ficar pesquisando aquele monte de provimento em lugares diferentes, né? Então, a ideia foi pegar todos os provimentos, ou quase todos, na verdade, sobre o extrajudicial e colocar num único lugar, que é o Código de Normas. No primeiro momento, sem alterar absolutamente nada. Você pegou tudo que existia. Então, nós tínhamos lá provimento de reconhecimento de filiação, por exemplo, biológico, reconhecimento de filiação socioafetivo, provimentos falando sobre restauração de livros no registro civil, enfim, de uso campeão extrajudicial. Né? Então, tudo isso já tinha provimentos que falavam sobre isso, eles foram incorporados a um único lugar. Né? Provimento que fala sobre acumulação de cargo com mandato eletivo, enfim. Né? Então, foi uma compilação de provimentos do CNJ sobre o extrajudicial num único lugar. Só que dali para frente, nós tivemos várias novidades. Né? O código já foi alterado mais de 10 vezes, nós já estamos no provimento 182. E agora, todos os provimentos que o CNJ edita sobre o extra, ele acrescenta no 149. Né? Então, ele joga como artigos novos no 149, assim a gente tem um único lugar de pesquisa, digamos assim. Só que o código, por exemplo, não incorporou as resoluções do CNJ. Então, a gente tem lá a resolução 35 do CNJ, né, que fala das escrituras públicas de inventário, partilha, né, e de divórcio, que não foi incorporado. A gente ainda usa a resolução, né? Ela continua valendo isoladamente. Então, o código só faz a menção à resolução, mas não incorporou essa resolução. Né? Na verdade, foram incorporados provimentos, mas não resoluções. E existem até provimentos que também não foram copiados. Né? Por exemplo, o provimento 50, né, que fala dos prazos de obtenção de documentos. Né? Ele não foi reproduzido, o código só faz menção à tabela do provimento 50. Né? E muitos anexos dos provimentos também não foram incorporados ao código. Então, por exemplo, o provimento 63, ele tem um anexo com os modelos de certidão, que vão mudar agora em janeiro de 25, né, as certidões do registro civil. E esse anexo também não está no código, então o código continua fazendo menção ao anexo. Né? Então, nem tudo aquilo que a gente tinha antes foi colocado no Código Nacional de Normas, mas a maior parte das regras foi. Legal, então, de forma resumida, para a galera marcar, né, vamos dizer assim, o aprendizado. Bom dia para a Sandra, que está chegando agora. Então, de forma resumida, quando o provimento 149 entrou em vigor, a gente teve um compilado sem novidades da maioria dos provimentos que envolvem a atividade notarial e registral. A maioria, não todos. O que é importante citar também é que as resoluções não entraram no Código Nacional de Normas. Você citou a resolução 35, é uma resolução muito importante,
E eu destacaria, talvez, a resolução 80, que fala dos interinos, da figura dos interinos, e 81 dos concursos. Eu acho que são duas resoluções também bem importantes que não estão no Código Nacional de Normas, e que é bom a galera ler, né? Porque tem muito a ver aí com a nossa atividade. E você tocou num ponto também que eu acho que é um ponto bem legal, que é o ponto que diz que hoje, basicamente, todos os novos provimentos, eles saem com uma numeração, mas essa numeração ela é simplesmente para ordenar, né, a sequência da mudança, mas de uma forma automática, essa mudança já é incorporada ao Código Nacional de Normas. Eu sou ruim de guardar número, talvez você que está escrevendo sobre isso vá saber melhor até o número, mas eu lembro que logo depois que saiu o provimento 149, eu acho que o 150 ou 151 já trouxe a adjudicação compulsória extrajudicial, que já jogou ali para a parte do Código de Normas ali e já trouxe, muito rapidamente já houve uma mudança, né? Então, essa é a dinâmica que a gente tem hoje com o código. É isso, Gustavo? Você acrescentaria alguma coisa nesse resumo aí, vamos dizer, que a gente fez? É isso. A questão dos interinos agora está, né, Arthur? Foi acrescido no Código Nacional, porque foi regulamentado que não estava, então aquilo que estava no 80 foi jogado também para Ah, dentro do código agora. o 80 foi integral pro provimento agora? Com Quase essa mudança? integral, né? Quase Quase integral. integral. Quase Tá. tudo foi para o código. E aí o que eles fazem agora é colocar aqueles artigos com a letra na frente, né? Porque como já tinha a numeração do código, então acrescentou um monte de artigos. Aí fica lá o 71, começa na letra A e vai até a letra M, né? Rapaz, Porque esse código de normas daqui a alguns anos vai estar um rolo, né, cara? Porque vai ter esses artigos com letras, aí vai virar uma outra salada, né? Imagina como vai estar isso daqui 5 anos, por já exemplo. tá um pouquinho, porque a organização não foi a mais feliz, digamos assim, né? Tem umas coisinhas ali que podiam estar próximas, né? E estão meio distantes. Eles separaram em duas partes, né? A parte geral, depois a parte especial, para deixar os Uhum. procedimentos na especial e a geral de organização. Mas acabou que você tem regra, por exemplo, do registro civil em 3 lugares diferentes, né? Regra do Hum. protesto em 2 lugares. Fala pra gente um pouco sobre isso. O que que você acha da organização? Acho que é interessante. Você achou que você acha um pouco confusa a organização do código? Fala um pouquinho sobre isso. Você que está escrevendo sobre isso, você está com uma supervisão sobre o tema. Me conta. Eu achei, principalmente depois das muitas modificações que foram feitas, porque ele quase que dobrou de tamanho com os provimentos que vieram depois, né, Uhum. acrescentando um monte de coisa. Então, eu acho que alguns pontos ficaram meio confusos. Por exemplo, quando você vai para a parte especial, ele começa renda mínima, e aí tem um artigo só do Registro Civil, já pula para notas, depois volta para os procedimentos do Registro Civil no final, para falar de reconhecimento de paternidade, filiação e tal. Quer dizer, essas regras, de repente, poderiam ter sido divididas desde o começo por especialidade, colocando ali só aquela primeira parte, né, que realmente ela vale para todos os cartórios de livros, de centrais eletrônicas e tudo mais, e depois ele vai para a parte especial, né? Só que acabou que ficaram essas regras e, de repente, você tem aí, como eu falei, no registro civil, você tem regras em 3 lugares diferentes do código, quando poderia estar compilado num lugar só. Talvez ficasse mais fácil para visualizar, né? Eu acho que eles foram colocando tudo ali dentro, né? Inclusive, cometeram alguns equívocos de colocar a redação errada, pegaram um provimento que tinha sido alterado e pegaram a redação inicial ao invés de pegar a redação que no final vigorava, né, que é o caso do 78, que fala do mandato eletivo. Pois é, rapaz. Né, que eles tiveram que corrigir, porque perceberam que colocaram a redação errada, né, Eu, no eu Código lembro, Nacional. eu lembro disso, pegaram a redação errada. Agora corrigiu, né? Mas Corrigir. originalmente estava errado. Eles pegaram a redação original do provimento no antigo, que falava que podia acumular vereança com cargo de tabelião de registrador. Só que, na verdade, o CNJ, quando esse provimento foi votado porque, só para a gente lembrar, né, os provimentos são baixados pelo Corregedor Nacional e depois eles vão para a votação do plenário do CNJ. Uhum. Então, quando ele foi para a votação do plenário, 99% das vezes eles são aprovados do jeito que eles estão. Mas Sim. nesse caso ele não foi. Houve 2 modificações, porque tinha uma redação estranha sobre a questão dos emolumentos, né, se o tabelião registrador continuaria recebendo ou não, e sobre a possibilidade de acumular algum cargo eletivo sem ter que se afastar. Inicialmente falava-se que podia acumular vereança se os horários de trabalho não fossem conflitantes. Mas isso, Conflitantes. quando foi ser analisado no mérito, se mudou a redação para dizer, não pode acumular nenhum. Né? Sim. Quando eles
quando o Código Nacional entra em vigor, ele entra com a redação permitindo a acumulação da vereança, que eles copiaram a redação do provimento original, que não estava vigorando. E depois, no 161, que alterou as questões do COAF também, eles corrigiram esse erro. Né? Sim. Esse ponto é legal, né? Porque isso quando entrou em vigor, muita gente, e por muito tempo sempre foi possível, né? Você acumular a vereança com a atividade, né? É importante que hoje mesmo você tendo que se afastar, você pode receber os emolumentos, né? Você não perde a delegação. Você sabe, Gustavo, que nesse ponto da acumulação, do afastamento para o mandato eletivo, eu tenho uma posição que é a seguinte, eu acho, tá? É claro que, vamos lá, só para deixar claro, o que está hoje no Código Nacional de Normas, até um ponto interessante para o nosso tema de hoje, né? De novidades do Código e tal, não é bem uma novidade, mas é um tema que vira e mexe o pessoal tem um pouco de dúvida, porque hoje a realidade é o notário e o registrador, e eu acho que isso dentro do que for possível, se aplica para os colaboradores também. É claro que quando a gente fala em emolumentos, não tem, né, essa fala, óbvio, né? Mas notário e registrador que quer ser vereador, deputado, prefeito, o que quer que você tenha que fazer, você não pode acumular a função. Então, eu não posso, por exemplo, ser vereador e tabelião. Não que eu queira ser, tá, gente? Só para deixar bem claro, eu tô fora de questões políticas, né? Eu acho que o nosso trabalho já nos consome bastante tempo. Mas, enfim, você tem que afastar da atividade para ser vereador, inclusive. Antes você poderia acumular a vereança com a atividade. Mas você não tem a perda da delegação. Você tem a manutenção da delegação conduzida em tese pelo substituto, e é uma substituição que o pessoal fala até numa substituição meio sui generis, porque os emolumentos continuam sendo do titular que está afastado, recebendo sem exercer a função ali no mandato eletivo. Bom dia para o Paulo que está chegando aqui. O pessoal que chegar depois quiser mandar bom dia, pode mandar. E lembrem, pessoal, quem quiser, clica no aviãozinho ali do lado dos comentários e compartilhe com pessoas que queiram ouvir sobre esse tema, que é um tema bem legal. E podem mandar perguntas também, quem quiser. Mas você sabe, Gustavo, que eu tenho uma tese que é a seguinte, cara, eu acho, tá claro que no Código Nacional de Normas tem esse permissivo, mas eu não gosto muito dessa ideia do afastamento do titular para mandato eletivo, recebendo e depois volta para o cartório. Pega o caso, um exemplo, tá? E pode acontecer. Um notário, um registrador que queira ser senador. E ele ganha a eleição ali. Pô, o cara vai ficar 8 anos afastado do cartório, 8 anos. Eu já acho 4 anos tempo pra caramba. Mas o cara vai ficar 8 anos afastado, recebendo os emolumentos, e aí acabou o mandato eletivo, ele volta lá como se não tivesse acontecido nada. Será, né, a instigação que eu deixo aí será que o cara que quer ser, vereador que seja, prefeito, deputado, senador, o cara não teria que, talvez, renunciar à delegação para fazer uma escolha de vida e ser político e não tabelião ou registrador? É que essa é uma discussão com pouco efeito prático, porque pouca gente trilha esse caminho. Há colegas que trilham esse caminho, mas em termos práticos é uma discussão pequenina, né? Agora, você não acha que de repente o cara que quer ser político ele tinha que abrir mão do cartório? Pô, vai ficar lá trabalhando e vai ficar fora 4, 8 anos e aí volta depois e tá tudo bem? Eu tenho trabalhado um pouco essa ideia. Eu já ouvi, não, mas pô, você tem que dar o direito do cara ser político. Não, eu dou o direito que ele quiser, mas não atrelado à delegação dele. São escolhas que a gente faz na vida. O que você acha disso? E já aproveita, meu amigo, se você puder comentar, aqui acho que a Giovana perguntou como é que funciona o escrevente, que eventualmente queira ser político, se você puder falar um pouquinho sobre isso aí, queira seguir a função política. Queria ouvir tua opinião. Não, eu concordo com você, eu acho que é complicado, né? Você deixar o cartório para você ter uma... Até porque, normalmente, quando a pessoa ingressa na política para algum cargo, dificilmente ela sai, né?
tá? Se ela conseguir aí progressão, se ela conseguir sucesso na carreira, ela vai se reelegendo, vai para outros cargos, e dificilmente acaba retornando, né? Então, o ideal realmente seria que se ligasse, né, da atividade para poder ser candidato a alguma coisa, porque uma, é até estranho, né? Como você falou, é uma substituição bem estranha, porque o substituto, continua com o salário dele apenas, não tem direito a receber nada dos emolumentos como um interino, né? Não tem limite de renda, quer dizer, o indivíduo não está no cartório, não está respondendo diretamente, está recebendo, né? Então fica uma situação bem estranha mesmo, que não tem nenhum tipo de equivalência, né? Em nenhuma outra função pública. Mas realmente são raros os casos, pelo menos aqui, né, no estado de São Paulo, Muito pouco. de algum colega que decide, né, trilhar o caminho político aí. Sim. Quanto a escreventes, que a Giovana está perguntando, o escrevente é parecido, mas aí o problema eu acho que é menor, porque ele se licencia do cargo mesmo, né? Então, ele vai optar por receber o salário lá, por exemplo, de vereador, de deputado, ele fica sem receber o salário do cartório, fica afastado do cargo durante o período que estiver exercendo o cargo eletivo, né? A não ser que entre em acordo, porque os nossos funcionários são seletistas, então se ele quiser se desligar, né, ele pode se desligar, né, fazer a rescisão do contrato, caso contrário ele pode se licenciar e ficar afastado, mas sem receber os vencimentos, né? Essa é a diferença, porque como ele é empregado, é funcionário, né, ele não recebe os vencimentos para receber os vencimentos que vai ter, né, na qualidade de vereador, deputado, enfim, qual seja o cargo político. É isso aí. É mais fácil, né? Porque aí, no caso, não são os Mais emolumentos fácil. que ele tá recebendo, é um acordo trabalhista, né? Lembrando que o notário registrador, nós, né, contratamos as pessoas da maneira que a gente quer. O titular, pelo menos, ele tem uma total liberdade na organização do cartório para contratar quem quiser, por quanto quiser. É óbvio que tem que ter critérios de bom senso para alinhar tudo com a estrutura do cartório, mas aí é uma liberdade bem maior, né? Na verdade, eu acho que esse caso dos colaboradores, né? Eu acho que a ideia é esperar o término da eleição e se o cara for eleito, normalmente compõe-se aí uma, um desligamento da pessoa, né? Se a pessoa for eleita, claro. Acho que tem um afastamento ali, porque tem que afastar um tempo, né? Antes Antes, né? do pleito, antes da eleição, e aí depois a pessoa, se eleita for, faria algum acordo para sair, fica mais simples. Gustavo, novidades sobre o Código Nacional de Normas, meu amigo. O que a gente falou quando organizamos aqui alguns temas, né? Eu acho que, cara, um ponto bem interessante, a gente está falando de transição interina, essa questão do momento de transição da extinção de uma delegação para outra, observando os contratos de trabalho. Penso eu que é um tema bem legal para a gente falar um pouquinho, porque é tema com reflexo prático. E tem outras coisas também, mas queria que você desse um panorama para a gente aí das principais novidades que você enxerga, novidades recentes, no também recente Código Nacional de Normas. A gente está falando de um código novinho, mas que já teve tanta alteração que a gente já fala das novidades da novidade. Eu trataria o código como uma novidade ainda, mas já temos novidades dentro dele. O que você destaca sobre esse tema de pontos importantes aí que foram alterados no nosso Código Nacional de Normas? O código tem 1 ano e 3 meses, né, de vigor aí, Nossa, já foi alterado acho que umas 12 vezes, né? rapaz! Bem típico do brasileiro. Só uma observação dessas mudanças. Com certeza, né, Gustavo, né, se for nessa velocidade, e a tendência é essa, a nossa atividade ela vem sendo muito alterada, né, por provimento, é uma coisa. O pessoal não pensa, assim, respeitosamente, é aquele negócio que, cara, qualquer coisa que acha que tem que mudar, pumba, provimento mudou. Eu acho que daqui um tempo, uns dois, não muito tempo, viu? 2, 3, 4 anos, talvez vá ter que ter uma reorganização do Código Nacional de Normas, porque, cara, se for ficar essa maluquice que está hoje, que é artigo com letra dupla, letra AA, AB, AC, daqui a pouco vai ter 3 letras, ABC, já vai virar outro rolo, porque não adianta reunir tudo num lugar de forma confusa, Vira né? uma coxa de retalhos, né? Vira uma Não, coxa não de fica um negócio, Exatamente, não fica um exatamente. negócio Logo, organizado, né? logo, logo, Verdade. logo, logo vai ter que fazer uma reorganização, né, do Código de Normas. Não vai demorar muito.
esse é o problema de você fazer, de você regulamentar tudo por provimento e não por lei, né? Por ficar fácil mexer, né? Então, Pois é. qualquer decisão judicial, né, lá do STF, ou alguma coisa que o CNJ decidiu e falar, vamos regulamentar para no Brasil inteiro ninguém mais discutir isso aqui. Aí vai lá e cria o provimento, né? Muitos provimentos que a gente teve foram criados depois de decisões do STF, né? Dupla paternidade, É, né, para reconhecimento socioafetivo. verdade. Decidiu num dia, uma semana depois, tinha um provimento do CNJ regulamentando aquilo no Brasil inteiro, né? Então, porque é mais fácil, né? Se for projeto de... Veja o Código Civil. Quantas coisas a gente tem no Código de Normas, seja dos estados, seja no Código Nacional, né, que não está no Código Civil, que a gente não tem previsão no Código Civil, né? A gente teve agora uma alteração na 14382, lá da 2015, que acabou colocando na lei algumas coisas que já estavam em provimento, né? Que Pois é. a gente já tinha previsão de união estável, registro de união estável, estava no provimento do CNJ desde 2014, e não estava na lei, né? E aí foi acrescido só em O que 2022. que você acha Mas disso? então, eu concordo contigo. Eu acho que era preciso ter um pouquinho de cautela, porque essas alterações. Aliás, por que esse livro eu tentei começar a escrever no começo do ano, praticamente. E até agora não terminei. Por quê? Porque toda hora eu ligo para o editor e falo: ó, gente, acabou de entrar outro provimento, vou ter que voltar aqui e mudar. Né? Essa obra que vocês lançaram agora, muito boa, por sinal, já tem coisa ali que está faltando provimento que sai depois. Não tem Já como, né? não tem como. Você fechou a obra e depois sai o provimento. E como é que faz? Né? Então, a gente tem que ficar atualizando o tempo inteiro, Sim, né? Isso é complicado. Mas sim. agora, eu espero que até o fim do ano eles não editem mais nenhum provimento, que aí pelo menos vai sair 100% atualizado até o fim do ano. Vamos ver até quando, né, Gustavo? Pois é. Mas uma alteração muito grande que aconteceu, né, Arthur, que acabou que não sequer ela constou nessa obra que foi lançada agora por conta disso, que é um provimento de julho desse ano, foi o que regulamentou algo que a gente tinha problemas muito grandes, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é justamente esse período de transição. Porque as pessoas, e a gente quando presta concurso, vê muita gente lá que na hora da sessão de escolha, o cidadão escolhe um cartório de uma cidade que ele não sabe nem onde fica, achando que ele vai ganhar dinheiro porque ele está escolhendo um cartório, né? E aí a gente o que vê depois é uma enxurrada de denúncias, porque a pessoa chega lá, vê a situação real e percebe que não é bem assim, Pois né? Porque a gente é. recebe a delegação de forma originária, né? Ou seja, recebe do Estado, só que a gente chega lá no local, você tem um prédio, você tem móveis, você tem funcionários, e aí você tem que decidir se você vai comprar aqueles móveis, se você vai comprar tudo novo, se você vai alugar, se você vai ficar com os funcionários ou não vai, né? Como a gente recebe a delegação de forma originária do Estado, a gente não tem a obrigatoriedade de continuar ou de contratar os funcionários que estavam trabalhando no cartório antes. De Sim, repente você já tem uma equipe, você já vem de outro cartório, onde você montou sua equipe, você quer levar a equipe que você tinha, né? Mas nós não tínhamos uma regulamentação, e principalmente em São Paulo, alguns estados até têm, né? Nós tinham nas suas normas estaduais, mas São Paulo não tinha, dizendo como é que a gente faz essa transição, né? E no último concurso, por exemplo, aqui de São Paulo, a gente teve um problema grande, né? De cartórios grandes, que a pessoa foi lá, não recepcionou nenhum funcionário e chega para trabalhar no primeiro dia sem equipe. E aí esses funcionários vão todos reclamar, querem os seus direitos trabalhistas e tudo mais, né? foi E aí uma fica confusão aqui em São Paulo, né? outros, exatamente. E aí fica a questão, né? Quem é que vai pagar esses direitos trabalhistas? Porque, né, o que assume, de acordo com a jurisprudência, inclusive do TST, não tem obrigatoriedade de pagar, né, passivo trabalhista de quem não chegar a trabalhar para ele. Só Sim, existe proteção se você mantém a pessoa trabalhando para você. Aí você sim. tem a concessão trabalhista, assume o passivo com direito regressivo contra o antigo responsável. Mas se a Isso. pessoa não chega a trabalhar para você nenhum dia, então a gente escolhe lá na sessão de escolha e tem 30 dias para assumir efetivamente o cartório. E aí você vai até o cartório, vai conversar com todos os funcionários, vai verificar a questão de salário e tudo mais, se você vai manter, se não vai, né? E nesse meio tempo é que você faz esse acordo. Então, aqueles que eventualmente você não vai manter, você já avisa antecipadamente. Olha, eu vou começar dia tal, você não vai trabalhar para mim, né? E aí ficava essa pessoa no limbo ali, né? Sem saber exatamente como é que ela faria para receber os direitos trabalhistas. E aí, Pois é. Isso logo era uma depois, situação, você sabe, só uma pequena observação. Essa é uma situação até um pouco cruel com algumas pessoas, né? Com uma galera que tem muito tempo de cartório. Eu, nesse último concurso de São Paulo, eu, a gente, enfim, a gente sabe, né, o que acontece aí, e de fato aconteceram, rolaram, né, muitas transições em que não houve a recepção de ninguém.
E foi uma coisa um pouco. Eu sempre penso, claro, óbvio que eu penso no lado do titular, mas eu penso também no lado do colaborador, né? Pensa uma turma que às vezes trabalhava por anos, décadas, aí chega alguém e fala: você não fica aqui e não vou te pagar nada. Às vezes o antigo titular pode ter falecido, pode ter mudado de cartório, pode ter perdido o cartório sem condição financeira de arcar com nada. E aí chega alguém e fala: oh, eu não te quero mais. Como é que fica, né? E eu lembro, você sabe que esse assunto foi até um pouco. Eu fiz um vídeo que eu acabei tirando do ar depois, porque teve uns titulares novos que me mandaram umas mensagens não muito simpáticas, que eu falei: gente, pô, toma cuidado com essa transição. Pô, pensa no lado humano, né, de quem tá lá, porque, pô, beleza, tem alguns casos que talvez sejam casos por uma não recepção, mas não é todo mundo. Tem gente pô, que pode ser aproveitada, né? Então, e aí quando eu coloquei esse vídeo, fala, não, você não sabe do que você está falando, tem salários que são inflacionados. Eu falei, cara, mas vocês estão pegando a exceção como regra. A maioria não é isso. Uhum. E eu acho mesmo, eu tive duas transições na minha vida, em Campos do Jordão, que foi meu primeiro cartório, e em Itacoaquecetuba, que é o meu atual cartório. E, cara, eu recepcionei todo mundo e não me arrependo. Teve gente que eu dispensei depois de um tempo, não vale, não deu certo. Mas, cara, eu dei oportunidade para a pessoa mostrar o trabalho dela. Eu via, né? Claro que agora tem uma regra que você vai trazer aqui para gente, mas eu sempre vi isso como, eu falei, cara, isso é parte da minha despesa de assumir um cartório. Se eu tiver que dispensar alguém, eu vou dispensar pagando, pagando, porque faz parte do pacote. E, cara, putz, assim, ó, respeitosamente, tem gente que pega cartório de todos os tamanhos. Eu acho que, pô, cada cartório, claro, cada cartório tem a sua realidade, mas eu acho que a gente pode só, é o ideal, né? Você não tem que dispensar todo, não tem que ter essa coisa, ah, não, eu vou chegar, vou dispensar todo mundo, é que não, pode ter gente boa no lugar, pode ter, como pode não ter também, né? Agora, tem uma regra que você vai falar agora, né? A gente vai falar essa normatização da transição. Mas é muito importante. Veja aqui, ó, a Ana Elisa colocou. Meu irmão trabalhou 25 anos e quando chegou o novo titular, foi dispensado. Dias difíceis. Pois é, eu penso nisso. Pô, o cara trabalha 25 anos. Ou, no mínimo, se você não quer, se você não vai ficar com a pessoa, que ela receba ao menos os direitos que ela tem trabalhistas. Não necessariamente do novo titular, tá, gente? Ó, a gente vai até falar da transição agora. Não necessariamente do novo titular, mas que pelo menos a gente tenha um olhar um pouco mais bacana com essa turma, né? A Dani falou que foi uma live muito proveitosa, está sendo uma live proveitosa. Um beijo para a Dani, que estava ontem no lançamento do livro, ela e o Rafael. E a Darlene falou aqui, aproveitando que o assunto é transição, deixar claro que depende de como era a administração pelo antigo titular. Aqui no Rio Grande do Sul, onde assumi, não me deixavam nem assinar os atos. Óbvio, que cada cartório vai ser um caso, é óbvio, né? Você tem que ver a gestão como era anteriormente. Ela põe aqui, todos sabiam o rendimento, ganhavam mais do que 3 vezes a convenção e queriam continuar, óbvio. Assim, olha, questões particulares, é o que eu digo, é o que eu estou falando. A gente não quer, eu não estou dizendo que obrigatoriamente tem que recepcionar todo mundo, mas eu acho só que tem que, pô, a minha linha de raciocínio é dá oportunidade para a pessoa e se a pessoa não retribuir aquilo que você deu de confiança, você pode desligar. Ou se você já sabe, que é óbvio, tem casos, a gente sabe disso também, não podemos tapar o sol com a peneira. Tem cartórios que a galera tem uns salários assim extremamente inflacionados que você sabe que não dá para ficar com aquela pessoa. Pô, beleza. Aí hoje você não vai recepcionar e você tem uma regra de transição para pagar, né, esse pessoal.
Mas conta pra gente, Gustavo, como é que ficou então essa, sei que a gente pode chamar de nova regra, mas que está no código agora, já tinha, né? Aqui em São Paulo já estava regrado, né? Um regramento recente. Conta pra gente um pouquinho e como é que ficou. Foi até curioso, né? Porque São Paulo regulamentou e coisa de um mês depois saiu a regulamentação do Código de Normas Nacional, né? Que praticamente é Sim, igual, né? A do Estado de São Paulo, que a gente brigou tanto para existir. E ela existiu aqui em São Paulo justamente por conta dos casos do 12º concurso, né? Que geraram aí, né, alguns tipos de propositura até de projetos de lei, né? Na Assembleia do Estado de São Paulo, foi. discussões na Câmara Federativa, que poderiam ser prejudiciais a nós, né? Simplesmente jogando a responsabilidade toda para quem assume. Isso. E a gente precisa fazer colocar uns pontos aqui, né, Arthur, que são importantes, que quer dizer o seguinte: na verdade, o que vinha acontecendo é que a coisa vinha sendo, períodos diferentes eram misturados, né? Então isso causava problemas maiores, porque o que a gente precisa entender? O cartório tem um titular, esse titular falece, se remove, renuncia, ele fica vago. E quando ele fica vago, a delegação volta para o Estado, que designa um interino. E esse interino tem um limite de remuneração, que Isso. passando lá de 90 até 90,25%, ele tem que, né, devolver esse dinheiro para o Tribunal de Justiça. E depois vem o novo titular. E a gente tem, então, dois períodos diferentes antes do terceiro, que é a assunção do novo titular. E o que acontecia antes? Isso tudo ficava misturado. Quando saía o primeiro, ele não rescindia contrato com ninguém, todo mundo continuava com o interino assumia aquela bucha, continuava com aquelas pessoas até que viesse o novo titular. E o que estava acontecendo, principalmente aqui em São Paulo? Ninguém queria ser interino, porque quando você procurava alguém para ser interino, ele olhava o passivo que tinha naquele cartório de dívida, ele verificava, falou, vai sobrar para mim, porque, Sim. né, quando vier um Sobrou, novo né? Para titular, muita gente. para muita gente, muito dinheiro. Vem um novo titular, ele não recepciona os funcionários, quem vai ter que pagar esse passivo trabalhista que ficou para trás? O interino. Então ninguém queria assumir interinidade. Quantos cartórios na capital de São Paulo não se conseguiu encontrar interino? Principalmente depois da decisão do STF de que o interino tem que ser um titular concursado, não pode ser um É. escrevente por mais de 6 meses. Foi uma interpretação meio maluca aí, né? Mas enfim, é o que está vigorando e agora está no Código Nacional de Normas, né? Foi Aliás, implementado no Código de Normas. aliás, continua difícil, né, Gustavo? Continua. A gente vê cartórios grandes que, meu, não, ninguém quer Sai, pegar a interinidade. todo dia saem editais para pessoas, para colegas titulares de outras cidades que queiram assumir um cartório numa outra, porque daquele mesma comarca ninguém quer, né? Por Quer. conta do passivo. Agora, com essa regulamentação, Arthur, eu acho que isso deve Sim, reduzir, deve ficar mais fácil, né? Porque como que foi regulamentado de uma forma muito simples aqui? Toda vez que alguém deixa o cartório, seja por renúncia, seja por falecimento, seja por remoção, seja o que for, ele tem que encerrar os contratos de trabalho de todos os colaboradores. Automaticamente, os contratos são considerados encerrados. O interino, ao ingressar, ele tem que recontratar todo mundo em nome próprio, né? A partir dali, do zero. E aí vai estabelecer o salário, tudo certinho, obviamente com a aprovação da corregedoria. O interino sempre tem que ter aprovação da corregedoria. O passivo antigo é de responsabilidade do antigo titular ou do espólio dele se ele morreu, dos seus herdeiros, por exemplo, né? Então, eu zero a relação trabalhista e recomeço com o interino. O interino, que vai fazer essa nova contratação, digamos assim, passou a ter uma possibilidade, aí teve até alguém que fez uma pergunta ali que eu vi, que o TJ fica com a maior parte do rendimento, por que ele não arca com isso? E foi isso que foi regulamentado agora. O interino pode solicitar uma autorização para criar uma reserva de valores, né, que ele vai depositar numa conta específica, que ele vai retirar do rendimento do cartório antes de fazer o repasse para o tribunal, que é justamente para que, quando ele deixe a interinidade, ele use essa reserva para pagar os passivos trabalhistas. Porque quando terminar a interinidade, ele tem que encerrar os contratos de trabalho de novo. E aí ele vai pagar usando essa reserva. Porque muitas vezes você assume um cartório interinamente que quando você recebe o valor que o tribunal fixou, não sobra mais nada, você tem que repassar para o tribunal. Então aí a pessoa ficava lá, acabava a interinidade, ela tinha que pegar o dinheiro que ela recebeu para trabalhar como interino para pagar o passivo trabalhista, e muitas vezes não era o suficiente, então ela tinha que tirar do bolso, né? Agora não, agora você pode fazer uma reserva, uma conta especial de um percentual do valor da receita para, ao final
da sua interinidade, você pagar, rescindir os contratos novamente e pagar todas as verbas trabalhistas. E aí aquele que assume por concurso, né, vai recontratar todo mundo, né? E contratando todo mundo, ele vai fixar os salários livremente. Aí a gente acaba com essa problemática que nós tínhamos, né, dos salários exagerados, porque era o que acontecia. O indivíduo, quando chegava, acabava não recepcionando algumas pessoas porque elas tinham um salário absurdo, né? Principalmente no período anterior. A Regina está perguntando aqui da questão do TST. Não, Regina, isso está pacificado no TST, né? Que não existia essa sucessão trabalhista. Inclusive, no meu livro eu cito várias decisões do TST nesse sentido. Então, acho que nós não vamos ter problema nisso, né? Até porque agora as contratações, elas são vinculadas ao nosso CPF, né? Numa matrícula C. Antigamente a gente usava o CNPJ do cartório, então aí acabava que ficava sob a responsabilidade da mesma pessoa. Agora não, né? Agora você vincula a contratação ao CPF do responsável, né? O titular ou interino. Então, essa foi a forma que se encontrou, e me parece muito boa, para que quem assuma com a possibilidade de renegociar os salários, porque você vai contratar de novo. Então aí você vai decidir se você vai contratar ou não as pessoas que estavam lá. Só que pelo menos elas já receberam ou vão receber aquilo que elas têm direito, né? Seja do antigo titular, seja no caso de interinidade do próprio tribunal, digamos assim, que tem que permitir que esse dinheiro seja ali guardado para ser pago para os colaboradores. Então eles vão receber ao final, né, os valores que forem devidos antes do novo titular assumir. Né? E aí, quando o titular assume, ele assume com aquilo zerado, né? Contratando quem quiser contratar, pelos valores que ele quiser contratar. Porque o que acontecia antes, principalmente, e nós pegamos esse período, né, o Arthur e eu, antes do próprio, da própria regulamentação da interinidade com teto de vencimentos, é que quando o cartório ficava com interino, e ficava às vezes, eu assumi um cartório que o interino ficou 11 anos, tinha cartório que ficava 20, 30 anos com interino. Né? E aí esse interino, ele meio que era um escrevente do cartório, e ele e os demais escreventes, eles iam se colocando salários altos para dividir a renda entre eles, né? Porque não tinha limite, não tinha que pedir autorização para a corregedoria, então eles iam aumentando os próprios salários, e o interino e mais 2 ou 3 que eram substitutos dele, dividiu a renda inteira entre eles. Aí você chega num cartório que tinha lá, sei lá, 40 mil reais de faturamento, em que cada um recebia 10, né? Ou seja, não sobrava nada. Né? Você assumia o cartório e você ia trabalhar para pagar para eles. Então, por isso que muita gente chegava e acabava dispensando essas pessoas que tinham salários altos. Mas hoje isso não vai acontecer, por quê? Porque para aumentar o salário de alguém na interinidade, o tribunal tem que autorizar. E não vai autorizar, né? O aumento de salário injustificado. Né? E principalmente se você vai ter agora que contratar e fixar o salário de novo, pouco importando o que era antes, porque é uma nova realidade, uma nova contratação, né? Isso tende a não acontecer mais. Então, acho que tanto vai facilitar para que a gente consiga, né, estabelecer as interinidades aí com menos preocupação daqueles que vão assumir as interinidades, como facilita para quem está assumindo o cartório, né? De saber que na questão trabalhista ele vai estar resguardado. Olha só que legal, Gustavo, antes de eu fazer alguns comentários aqui, eu estava prestando bem atenção no que você falou, para fazer para apontar coisas que eu acho relevantes. Mas a Dani, a Dani é lá de Roseira, né? E ela e o Rafael, o marido dela, estão ali na interinidade do Registro Civil de Pindamonhangaba. E olha o que ela comentou aqui: na interinidade do Rafa, fizemos isso. Temos essa conta aqui. Hoje, mensalmente, a nossa contabilidade faz o levantamento dos valores que seriam devidos aos colaboradores, se a rescisão fosse naquele mês, e esse valor já aportamos na conta PJ específica. E após na declaração trimestral, apresentamos os comprovantes e encaminhamos ao tribunal. Realmente, isso facilitou muito para quem já é titular assumir as serventias como interinos. Pois é, o que eu queria falar sobre isso? Tem pontos aqui. Eu acho que a lógica é muito boa. A lógica dessa mudança, de fato, ela está muito bem estruturada, porque basicamente ela está falando o quê? Olha, cada um é responsável pelo seu período. Se você é titular, você vai ter que encerrar o contrato ali no momento da extinção da delegação, e se for
um caso de falecimento, é uma obrigação do espólio. Se você é interino, você faz a conta, reserva, paga no momento que você deixar a interinidade, e aí o novo interino ou o novo titular, eles assumem de uma maneira bem... Eu tenho blocos bem divididos de tempo. E óbvio que, como você falou, a questão dos aumentos, ela hoje depende de autorização sempre da corregedoria. Agora, a lógica, meu amigo, a gente sabe que na prática ela nem sempre se materializa. E por que eu falo isso? Porque eu ainda acho que nós teremos alguns desafios. Em que sentido? Exemplo, trazer exemplos. Eu não posso aumentar o salário de um colaborador em sendo interino sem autorização da permanente. Mas e se eu aumentar? Eu estou infringindo uma regra que norteia ali a interinidade, mas eu aumentei. E aí a gente tem um problema, porque a pergunta é, como que a Justiça do Trabalho vai enxergar isso? Eu aumentei, eu não podia, Arthur, sou interino num cartório, tenho um teto, eu contrato o Gustavo. Aliás, o Gustavo já está lá no cartório, ganhando, sei lá, 10 mil, e eu falo para o Gustavo, Gustavo, a partir de hoje, o teu salário é de 20 mil. Administrativamente, infração, eu posso ser afastado de imediato da interinidade. Mas a Justiça do Trabalho, ela vai querer saber se Gustavo foi nomeado, teve um aumento por ato regular ou irregular, sim ou não? Ponto, acho que é um primeiro ponto aí para a gente refletir. Ponto 2. E esse ponto 2 já está acontecendo um caso bem famoso de um cartório de registro de imóveis aqui em São Paulo que vagou recentemente. Tá bom, o titular faleceu. E aí eu tenho a obrigação do espólio de arcar com as rescisões daquela equipe que estava sob a gestão de um titular. Pergunta: e se o espólio, os representantes do espólio, os filhos, herdeiros, não, pois não quero nem saber disso aqui. Não quero saber. Não vou assinar nada. Como é que a Justiça do Trabalho vai interpretar isso? É um outro ponto interessante também, né? E já está acontecendo. Você deve saber até de qual cartório. A gente tem um cartório grande de registro de imóveis que vagou e não estão fazendo essa rescisão. Então é um outro ponto também. E um terceiro ponto assim que me ocorre, né? Essa reserva, eu ainda continuo achando que o interino fica desguarnecido em alguns aspectos. Por quê? Porque tá bom, eu fiz uma reserva, mas a reação do colaborador no desligamento, a gente nunca sabe qual é. Na minha cabeça eu fiz uma reserva ali toda bonitinha, né? Reservei valores e tal. Aí, sei lá, deu uns 5 minutos no cara ali, ele acha que tem direito de um lado, direito de outro. Quem que é o responsável por aquele período? Sou eu. Então, se o cara pleiteia algo numa Justiça do Trabalho e eu sou condenado e a reserva não for suficiente, em tese sairia do meu patrimônio. Tá certo que a gente pode discutir, é o Estado que está me nomeando e tal, mas a gente sabe qual que é a porta que batem normalmente em primeiro lugar para pagamentos. Então, assim, eu acho essa lógica muito bacana. A lógica criada por São Paulo e que agora está no nosso Código Nacional de Normas, eu acho uma lógica bem legal. Ela é muito clara, né, Gustavo? Ela divide bem os períodos e tal. Mas eu sempre digo que quando o assunto é justiça do trabalho, a gente tem que ter uma atenção mais do que redobrada. E por mais que eu veja um ponto de avanço, porque hoje tem regra, e
principalmente pensando num caso que é muito comum, que é o caso da transição. É óbvio que o cara que está mudando de cartório, ele vai querer deixar tudo encerrado de uma maneira muito bonitinha antes dele ir para um novo cartório, que normalmente é dentro do mesmo estado. O cara não vai querer arrumar confusão, né, com o próprio tribunal. Mas, claro, melhorou. Mas você concorda que ainda tem umas zonas meio nebulosas assim? É um cenário melhor, mas ainda ele requer um pouco de cuidado. O que você Sim, pensa? não, não tem a dúvida. Quando a gente fala em justiça do trabalho, não dá para confiar 100% em nada, né? Tô falando aqui do lado do empregador. Então, a gente tem agora uma regra no Código Nacional que diz aqui no artigo 71I, no parágrafo primeiro, que a extinção da delegação por qualquer motivo importa na extinção de todos os contratos de trabalho firmados pelo anterior delegatário. Agora, daí a Justiça do Trabalho concordar que isso aqui tem validade é outra coisa, né? De dizer, mas um provimento vai dizer que o contrato de trabalho está extinto. Especialmente, eu acho que os problemas eles podem acontecer quando houver continuidade na prestação do serviço. A pessoa Isso. continuou prestando serviço no mesmo local. Aí pode ser que a Justiça do Trabalho entenda que houve continuidade, e, portanto, tem sucessão trabalhista ali mesmo, tendo uma regra que tem caráter administrativo, né, disciplinar principalmente, que diz que não. Né? Então, assim, não dá para dizer, nós não temos ainda precedente na Justiça do Trabalho, pelo menos que eu tenha É, conhecimento, não tem. depois da mudança da norma aqui, para saber se isso vai acontecer. Eu, particularmente, acho que a gente pode vir a ter problema, como você bem colocou aí, só nos casos de falecimento mesmo do anterior titular, porque quando a gente sai para se remover, etc., acho que a grande maioria, aqueles que já são concursados, se não todos, querem sair com tudo bonitinho, redondinho, porque senão essa responsabilidade vai respingar na nova serventia, né? Então, é importante deixar tudo certinho. Acho que, pelo menos em relação ao interino agora, né, Arthur, essa possibilidade de você ter a conta para reservar o dinheiro, como a Dani falou aí, vai dar um pouco mais de fôlego, né? Porque pelo menos quem vai assumir pensa, bom, o período do interino vai estar resolvido. Pode ser que ainda tenha um período lá atrás do que faleceu, né? Que não foi pago, mas o período que teve o interino aqui, teoricamente, isso foi resolvido, né? Então, talvez essa quebra com o interino no meio, pensando no titular e não no novo titular, e não em quem é o interino, para o novo titular fique mais tranquilo, mas para o interino que pega a sequência, né, logo depois do falecimento de alguém, talvez aqui a gente possa ter problemas na justiça do trabalho ainda, né? Mas vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Eu acho que é melhor do que antes, que não tinha nada, né? Pelo Não menos agora muito. tem uma regulamentação, o que é importante que eu coloquei no livro dos precedentes da Justiça do Trabalho, especialmente do TST e dos TRTs, porque primeiro grau, obviamente que pode acontecer qualquer coisa. Mas é sempre dizer o quê? Que a delegação, quando é extinta, ela volta para o Estado. Então, o novo titular recebe a delegação de maneira originária. Se é originário, ele não traz consigo os vícios anteriores e os passivos, a não ser que exista a continuidade da prestação do serviço. Então, tem colegas, por exemplo, que mudam o prédio, falam, mas nem no mesmo prédio não é para a mesma pessoa, enfim, para tentar fazer essa desvinculação. Só que a gente sabe que não dá para fazer isso do dia para a noite, né? Você assume um cartório, você não chega com um prédio novo, com tudo novo ali, é difícil isso, né? Sim. Então, pode acontecer? Pode, né? Infelizmente pode acontecer. Agora, que hoje a gente tem pelo menos um regramento que dá uma certa segurança, um fundamento para você se defender muito maior do que a gente tinha antes, com certeza sim. Agora, É. não dá para Ó, dizer, não, ninguém vai poder entrar com ação trabalhista. Claro é. que vai acabar acontecendo, Ó, né? a Dani colocou aqui no caso teve o acerto do espólio também da antiga titular que faleceu. A interina anterior acertou tudo antes de sair, mas sabemos que foi exceção da exceção. A regra nem sempre é assim. Verdade. E lá no Pará, eu não consigo identificar o nome, aqui no Pará, o TJ sugere que o interino alugue os móveis do titular falecido e com a renda paga os encargos trabalhistas que estão pendentes. Pois é, e aí você tem em cada estado. Travou aqui para mim, não tô, voltou, Votou. voltou. Você tem cada estado do Brasil regrando de uma maneira, né? Então, a verdade é que hoje eu concordo contigo. A gente ter uma regra é muito melhor do que não ter nada,
E, inclusive, você sabe que quando saiu esse provimento, e aqui em São Paulo, quando saiu a mudança até anteriormente, algumas contabilidades para cartório começaram a ofertar uma espécie de um planejamento rescisão, né, para que quando você precise disso em qualquer cenário, você tenha aí reservado esse valor, né? E talvez seja um mercado interessante também a ser explorado, porque dependendo do tamanho do cartório, você certamente vai ter encargos assim que são bem pesados, né? E essa, né, gente, olha só que interessante, já é uma outra. A gente sempre fala, né, Gustavo? Eu sei que você também, assim como eu, você dá aula para muita gente que presta concurso, né? E eu sempre falo para a galera que quer prestar concurso para cartório das atipicidades da nossa profissão. Porque, em tese, eu estava outro dia conversando com um amigo nosso que é titular e que foi procurador do Ministério Público do Trabalho, e ele estava falando sobre colegas dele, né, que querem mudar para a atividade, e você não pode simplesmente olhar a receita do cartório. Por quê? Porque existem diferenças substanciais da nossa atividade para outras profissões concursadas. E essa vai ser mais uma agora. Por quê? Vamos lá. Eu tenho férias? Não tenho. Férias remunerada? Não tenho. Eu tenho folga remunerada? Não tenho. Cara, tem profissão hoje que está tendo folga a cada 3 dias ganha um de folga. A cada 3 dias ganha um de... É. Se eu tenho 13º, não tenho. Eu tenho pagamento de qualquer tipo de bônus, por qualquer razão que seja? Não tenho. Eu tenho aposentadoria especial? Não tenho. É INSS. E agora, Nem além pode de tudo... aposentar, né? E Oi? nem pode. E a nem, gente nem pode aposentar e continuar e trabalhando. nem Se pode. aposenta, perde o cartório. Se eu aposento, eu perco a delegação, exatamente. Então, quando eu aposentar, se você quer parar de trabalhar efetivamente, você tem que parar parando, né? Faça uma reserva para aquilo que você tem de gasto lá no futuro. E agora, além de tudo isso, você tem que encerrar todos os contratos de trabalho que dos colaboradores do cartório. Então, essa hoje é mais uma diferença substancial que a gente tem entre a nossa atividade e outras. Outra que eu sempre cito também, juiz, promotor, delegado. Você só perde a tua função por uma sentença judicial transitada em julgado. Tabelião e registrador, decisão administrativa. Tem ampla defesa. É diferente, é processo administrativo, é outra coisa. Inclusive no quesito tempo. Então, tem que... É mais um ponto que eu acho que a galera vai ter que pensar bem, porque cara, é outra reserva que você tem que ter, essa reserva da extinção do contrato. Eu quero sair do cartório por qualquer razão, extingo e tudo. É mais uma obrigação, né? Oi, o papai tá dando aula, amor. Olha a Maria Tereza aparecendo aqui, né, Maria? Aqui, amor, tudo bom? Bom dia, amor. Ela queria dar bom dia, né, Maria? Mas é outra questão que a gente tem dentro do nosso ambiente de trabalho que a gente tem que relevar. E olha só a importância disso. Não é qualquer valor, né? Não é qualquer. É uma rescisão de uma equipe toda. É mais um ponto. Mas olha, nossa proposta era falar sobre outras mudanças, mas a gente acabou falando sobre estrutura de código de normas, o que tem, o que não tem, sobre a organização, e falamos aqui bastante sobre esse ponto que envolve a transição, que eu acho que é super legal, e eu acho também que é um dos pontos de destaque que a gente tinha. E a gente já chegou aqui ao nosso tempo previsto para o encontro de 1 hora. Então, meu amigo, eu quero primeiro te agradecer pelo teu tempo, que eu sei que está bem corrido nessa semana. Agradeço por você ter topado fazer com a gente o Quinta com o DG. Fazia um tempo, né, que a gente não fazia junto uma live aqui. E já vou deixar
Deu uma travadinha aqui de novo? Voltou? Voltou. E já quero deixar um convite para que a gente retome aí esse tema, talvez com outro. Provavelmente, quando a gente voltar para falar uma nova live, já teremos outras novidades, porque sempre tem novidade. Mas eu vou te deixar um convite. Tão logo a gente publique aí, você publique, né, o livro sobre o provimento. A gente vai fazer uma outra live para fazer o lançamento do livro aqui, falar sobre as novidades que a gente tiver no momento em que isso acontecer. Então, já fica esse convite feito aqui para você. E quero te passar a palavra para você dar um tchau para a turma aí. E lembrando, hein, pessoal, o Gustavo, então, fiquem ligados aí no perfil do Instagram dele. Quem não segue, siga, que em breve Gustavo vai lançar um livro sobre o Código Nacional de Normas que ele está escrevendo lá pela YK Editora, né? Então fiquem espertos aí, porque vai ser um livro muito legal. Eu sei que ele tem se dedicado muito a esse projeto. Meu amigo, deixa uma mensagem para a turma então, antes da gente fechar. E foi uma alegria ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Arthur, mais uma vez o convite. Fico muito feliz sempre de você lembrar do meu nome aí nos teus projetos. A gente sabe que pode contar sempre comigo. O seu único defeito é o time que você torce. Fora isso, uma grande pessoa, um grande profissional. E a gente está aí. Se Deus quiser e nada de diferente acontecer, eu entrego a obra aí até o final desse mês, né? E além de estar atualizado até o provimento 182, e se sair mais algum aí, a gente tenta alterar também, né? O diferencial da obra é que também eu estou falando do Código Nacional inteiro, né? Então também da parte especial, né? Que tem os procedimentos. Muito. E estou tentando colocar ali, claro que não dá para a gente entrar, porque cada parte ali daria um livro separado, né? Sim. Colocar algumas experiências práticas, alguns julgados aqui do nosso estado de São Paulo também, da Corregedoria, sobre temas, né, que são polêmicos aí em relação ao código, né? O que é elemento sensível lá nas certidões do Registro Civil, né? Enfim, algumas coisinhas que a gente extrai do Código Nacional e mesmo assim tem dúvida na aplicação prática, muita coisa que a gente discute nos nossos grupos aí de WhatsApp, né? Eu estou colocando ali para, quem sabe, eu tenho criar certeza que vai estar maravilhoso. isso aí. Vai estar maravilhoso. Eu até acho que a Áurea falou que anseio por esse livro. Eu também quero muito esse livro para poder ler, estudar, usar nos nossos livros. Com certeza é algo que está sendo preparado com muito carinho. Ó, a Áurea já deu uma dica, se possível, coloca um adendo com questões no livro, mas ó, só dele estar falando, veja só, ele vai abordar o código inteiro e com questões práticas, eu acho que o objeto de muitas questões já estaria nesse contexto que ele trouxe aí, né? Eu acho que certamente isso já vai... Pensando que agora a gente vai ter o ENAC, né, Arthur? O ENAC é uma prova nacional, então ela não pode utilizar os códigos estaduais, né? Eu acho que a gente vai ter muita questão aí sobre o Código Nacional, né? Com certeza. Não, livros e materiais sobre Código Nacional de Normas para o ENAC é leitura obrigatória. Quer dizer, a gente não teve prova do ENAC ainda, mas penso eu que o provimento 149 vai ser estrela absoluta, né, dentro do ENAC, porque é nacional, é como você disse, não, como é que eu vou trazer normatização estadual? Não dá, né? Em tese não dá. Em tese, né? Porque não, praticamente tudo pode. Meu amigo, obrigado a todos que passaram por aqui no nosso Quinta com o DG, e na semana que vem traremos aí outros conteúdos. Um ótimo dia a todos, fiquem com Deus, valeu. Obrigado. Tchau, tchau.